Olá, seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde à nossa quarta e última aula. Até aqui, você já aprendeu sobre a origem do direito administrativo, as suas fontes e a diferença entre a administração pública e o direito administrativo, compreendendo os sentidos que a administração pública pode assumir. O conteúdo visto até aqui serve de base para a compreensão de diversas outras matérias relacionadas ao direito administrativo, como as prerrogativas da administração pública, que provém da sua origem, a vinculação do administrador à lei, que provém das fontes e da origem do direito administrativo, e da responsabilidade civil do Estado, que provém dos sentidos que a administração pública pode tomar, tanto no aspecto subjetivo quanto no aspecto objetivo. Nessa nossa última aula, vamos ver um pouco sobre o regime jurídico administrativo. O regime jurídico administrativo é o conjunto de regras que incidem sobre a atuação da administração pública e envolve a relação de superioridade da administração pública com relação ao particular. Pelo regime jurídico administrativo, dependendo do caso, a administração pública pode ser regida tanto pelo direito público, quando ela se encontra na posição de superioridade, quanto pelo direito privado, quando ela vai se encontrar numa posição de igualdade com o particular. E isso vai depender do caso a caso. Para compreender melhor o regime jurídico administrativo, é preciso pensar que a relação entre a administração pública e os particulares é uma relação verticalizada, sendo que a administração pública, por cuidar de um interesse maior, que é o interesse coletivo, encontra-se em uma posição de superioridade, que permite a ela ter um conjunto de prerrogativas que são dadas ao administrador público para que seja possível alcançar a finalidade da concretização do bem comum. Esse conjunto de prerrogativas pode ser visto, por exemplo, em uma situação de desapropriação de um imóvel de um particular para a construção de uma escola ou de uma creche, ou ainda com os prazos maiores em processos judiciais que são concedidos à administração pública em detrimento dos prazos concedidos aos particulares. Apesar de a administração possuir diversas prerrogativas, situando-se em uma posição de superioridade com relação ao particular, é fato que essa situação ela não é absoluta, uma vez que ela é limitada pela lei que rege as atividades do administrador público e pelo respeito aos direitos e garantias individuais dos particulares. Existem dois supraprincípios que são considerados os princípios maiores do direito administrativo, que vão reger toda a atividade administrativa. Esses dois princípios são a supremacia do interesse público, que remete à satisfação do interesse coletivo, por todos os meios disponibilizados pela lei, inclusive podendo haver restrições à esfera particular, como acontece com a desapropriação por interesse público, conforme já falamos no início dessa aula, e pelo princípio da indisponibilidade do interesse público, que remete ao dever do administrador público de agir com base no interesse coletivo, não podendo dispor dele. Ou seja, o administrador público, quando ele atua, ele jamais vai poder fazer ou deixar de fazer alguma coisa com o intuito de favorecimento pessoal ou de favorecimento de outras pessoas, pois a administração pública ela é do povo, que faz parte do Estado, sendo, portanto, o interesse do povo a finalidade da atuação administrativa. Por esses dois princípios é que a administração pode agir em desfavor do particular em algumas situações, como a desapropriação já falada, a requisição administrativa, que é quando o Estado adquire bens do particular para o atendimento de uma necessidade pública urgente, dentre outras situações. Além desses dois princípios, existem outros que são extremamente importantes para compreender a função administrativa e eles estão no artigo 37, na cabeça do artigo, que é o caput da Constituição Federal, sendo eles o princípio da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Esses princípios, eles formam aquele famoso mnemônico do LIMP, e juntamente com a supremacia e a indisponibilidade do interesse público, eles devem estar presentes em toda e qualquer atuação do agente ou administrador público. E vendo cada um deles, nós podemos fazer a seguinte relação. Pelo princípio da legalidade, todo agir administrativo é pautado na lei, nunca fora da lei. A impessoalidade, a atuação administrativa não pode beneficiar pessoas determinadas. Por esse princípio que nós temos, por exemplo, a proibição de propagandas políticas relacionadas a serviços públicos. Quando o prefeito, numa determinada gestão, ele faz um serviço público, por exemplo, ele jamais vai colocar que foi ele que fez, mas foi a prefeitura, porque a administração pública ela é impessoal, então tem todo um organismo por detrás daquele serviço público. Por mais que seja na gestão de um prefeito X ou Y, a atuação administrativa ela é feita com base na prefeitura, no órgão da administração pública direta. O princípio da moralidade, que tem relação com a conduta do administrador público. Então, o administrador público ele deve ter uma conduta correta, honesta perante a sociedade. Não se espera de um administrador público que ele haja com corrupção, como a gente vê na maioria das vezes. Temos o princípio da publicidade, que toda atuação administrativa ela deve ser pública e transparente, porque para que a gente possa ter uma boa democracia, um bom governo soberano, é essencial que o atuar administrativo seja transparente a quem realmente detém o poder político, que é o povo. Então, o povo ele tem que ter essa capacidade de fiscalização da atuação do administrador público, e isso só é possível pelo princípio da publicidade. E, por último, o princípio da eficiência, que quer dizer que todo agente público ele deve agir com presteza, com perfeição e com rendimento profissional. E isso tem muita relação com a reforma administrativa da década de 90, que imprimiu esse caráter ao serviço público de uma administração pública gerencial que se preocupa com a satisfação dos seus usuários. E chegamos ao final do nosso curso sobre noções de direito administrativo. A intenção aqui foi trazer as bases e os fundamentos do direito administrativo para que, ao estudar outras matérias relacionadas à atuação da administração pública, fique mais fácil de compreender como funciona o agir administrativo. Continuo disponível nas redes sociais para qualquer dúvida e te espero nos próximos cursos. Até mais!